Bem, durante o meu tempo de acadêmico de direito, eu tive muita atividade, além de aprender com excelentes professores, ter um estímulo muito grande para a prática do direito. Desde o primeiro ano da Faculdade de Direito, eu me iniciei, e aí com o apoio de um colega que vinha também do Colégio Roosevelt, eu me iniciei como jornalista acadêmico. Este colega, felizmente falecido muito cedo, Paulo Rangel, gostava muito de teatro e também de literatura, tinha já bons amigos na Faculdade de Direito, era um pouco mais velho, e nós dois fomos colegas no curso noturno da Faculdade de Direito. O Paulo Rangel, logo no começo, foi convidado para fazer o jornal do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Assumiu a responsabilidade, mas pouco tempo depois, talvez 1 ou 2 meses depois, decidiu criar um grupo de teatro na Faculdade de Direito e me convidou para ficar responsável pelo jornal. Como eu lia muito, gostava de escrever também, gostei do convite, desta oportunidade, e aceitei a responsabilidade. Fiquei então o redator-chefe do jornal 11 de Agosto. E aí ocorreram várias coincidências que me favoreceram muito, porque eu estudava à noite. Durante o dia eu continuava trabalhando no laboratório de indústria farmacêutica, só que eu tinha conseguido passar de office boy para faturista e depois, quando entrei para a faculdade, eu era propagandista de produtos farmacêuticos. Então eu de manhã ia ao laboratório, pegava as minhas amostras, ia visitar médicos, hospitais e à tarde também, e depois no fim da tarde ia para a faculdade. Mas aí tendo uma atividade muito intensa. Logo comecei a montar o jornal, consegui publicar 10 números do jornal, o que era raro em termos de jornalismo acadêmico. Mas o que me ajudou também foi que o pai do vice-presidente do centro acadêmico tinha uma pequena empresa especializada em fazer publicações para associações, inclusive sindicatos, e assumiu a responsabilidade da parte prática do jornal 11 de Agosto, então de captar publicidade para poder pagar o papel, pagar a impressora, e eu cuidava da parte intelectual, quer dizer, de conseguir artigos, de escrever artigos. Foi um momento de atividade muito intensa, porque eu criei, inclusive, várias seções no jornal, até seção de política nacional, de política internacional. Criei, inclusive, uma seção feminina no jornal. E o que acontecia era isto, que chegava um certo momento, até pelo compromisso com os anunciantes, tinha que fechar o jornal e imprimir. E era a forma antiga de linotipo. O jornal era impresso nas oficinas de um jornal que tinha ido à falência, chamava-se A Noite, e o acervo tinha ficado com o patrimônio da União. Então era um administrador do patrimônio quem cuidava. E nós fizemos o contato com este administrador e o jornal era impresso lá. Então chegava o momento, final do mês, era o momento de fechamento do jornal. Aí eu ia para lá com todo o material que tinha conseguido, colaboração de estudantes. Assim, por exemplo, naquela época, eu fiz a faculdade de 1953 a 57, e naquela época ainda os estudantes faziam muita poesia. Então, um dos problemas que eu tinha era conseguir matéria que não fosse poesia. Eu tinha uma página de poesia, mas não queria um jornal só de poesia. Então, muitas e muitas vezes, eu tive que redigir artigos com pseudônimo, para não parecer que era o mesmo que estava publicando uma porção de coisa. Eu adotei um pseudônimo de Serrano, D do meu nome, Dalmo, e Serrano, que é da minha terra, de Serra Negra. Quem nasce lá é Serrano. Então, vão encontrar artigos com o meu nome, mas muitos artigos assinados por D. Serrano, que era o artigo necessário para completar o espaço da página. E consegui, inclusive, ganhar um Prêmio Nacional de Jornalismo Universitário, que foi dado pelo Ministério da Educação. A par disso, como estudante, eu também fui presidente da Academia de Letras dos alunos da faculdade. Quer dizer, eu escrevia muito, gostava da atividade intelectual, literária, e acabei sendo presidente da Academia de Letras
da faculdade, mas a parte disso tudo, porque era o redator-chefe do jornal, Academia de Letras, então fiquei muito conhecido entre os colegas e acabei me candidatando à presidência do Centro Acadêmico 11 de Agosto, mas não fui eleito. Eu costumo brincar dizendo que já naquela época os estudantes não sabiam votar, mas na verdade é uma série de circunstâncias e eu não fui eleito. Mas enquanto eu era estudante e por causa da condição de jornalista acadêmico, eu acabei fazendo uma ligação com um partido político aqui de fora, não da faculdade. A Faculdade de Direito de São Paulo teve uma importância muito grande em 1932, na chamada Revolução Constitucionalista, e que começou no dia 9 de julho, que é quase que uma data nacional de São Paulo, 9 de julho. Eu resolvi publicar uma edição especial dedicada ao 9 de julho, e para isto eu localizei os dirigentes do centro acadêmico em 1932. Eram então já advogados, pessoas consagradas, tudo isso, mas eu fui procurado. Fui muito bem recebido, montei um número especial do jornal dedicado ao 11 de agosto, mas um deles era muito ligado a um partido que existia então, que depois foi extinto pela ditadura militar, que era o Partido Libertador. Esse partido tinha nascido no Rio Grande do Sul, o grande líder era Raul Pila, que foi deputado de vários mandatos, uma pessoa notável, homem culto, do mais elevado nível ético, e tinha como base, o partido tinha como base a proposta do parlamentarismo. E eu que lia muito e gostava de direito público, eu logo descobri isso na faculdade, uma vocação para o direito público, eu conhecia muito o parlamentarismo, era entusiasmado por ele. E então esse antigo dirigente do 11 de agosto, em 1932, que naquela época estava no partido e era candidato a vereador, me convidou para entrar no partido. E eu acabei entrando. Foi o único partido político a que eu pertenci, o Partido Libertador, que foi extinto pela ditadura militar, com todos os outros partidos, em 1966. Mas o dado curioso é que eu acabei gostando, me integrando dessa atividade do partido, mas acreditando muito no partido como uma opção teórica, política, até filosófica. E tive uma experiência que é muito curiosa e que vem muito a propósito de lembrar hoje. Por causa desse meu conhecimento, o partido me encarregou de entrevistar os candidatos a candidato pelo partido. Ia haver eleições e então era preciso compor a chapa de candidatos. Eu conhecia muito a teoria parlamentarista, tinha lido muito, conhecia o programa do partido, e por isso eu fui incumbido de ficar na sede do partido entrevistando quem quisesse ser candidato pelo partido. E comecei a fazer as entrevistas, eu perguntava o que é que você conhece de parlamentarismo, o que é que você já leu sobre este ponto, e uma série de coisas sobre o mecanismo do parlamentarismo. E aí aconteceu um fato muito curioso. Um dia chegou lá um cidadão dizendo: eu quero ser candidato por este partido. Eu disse: bem, e ele me perguntou logo quanto é que o partido cobra. Eu disse: não, o senhor está completamente enganado, o critério do partido não é este. Preciso saber se o senhor está coerente, afinado com o programa, os princípios do partido. E aí comecei a fazer perguntas. O senhor já leu? O que o senhor conhece de parlamentarismo? O que o senhor sabe? Ele não sabia nada, não conhecia nada. O senhor leu o programa do partido? Não lia o programa do partido. E aí, como eu continuasse a fazer perguntas, ele me interrompeu e disse: olha, vamos deixar a coisa clara, eu só vim aqui para saber quanto o partido cobra para eu ser o candidato, nada mais que isso, não sei nada de programa e também não quero saber. E eu então disse: mas o senhor está enganado, o partido não é isso, o partido é uma proposta política, ele representa princípios, uma diretriz política, é uma opção política que se está oferecendo ao povo, né? E ele então me disse: olha, tudo isso que o senhor está dizendo é muito bonito, mas eu vou lhe mostrar uma coisa. Pôs a mão no bolso, tinha um papel com uma lista dos partidos que ele já tinha percorrido e o preço que cada um cobrava. Ninguém me perguntou nada de programa, de princípios, e olha, só tem os grandes partidos brasileiros e alguns pequenos. E o que querem é isso, quanto cobra, e eu
quero saber se esse era mais barato, só isso. Então, não me interessa. Até logo foi embora. Então, eu aprendi que é assim que os partidos funcionam. Ainda agora, quando se discutiu a questão de a quem pertence o mandato, eu realmente acho que dizer que o mandato é do partido não é vantagem nenhuma. Eu tenho essa experiência pessoal e, pelo que eu tenho sabido e ouvido depois, não houve muita mudança, não. Talvez o critério não seja rigorosamente o preço, mas sempre há um tipo de preço. Quer dizer, o que é que você vai dar ao partido, qual é a compensação que o partido vai receber, o que é que você vai trazer em termos de eleitores, mas ninguém faz uma sabatina como eu fazia, querendo saber se o candidato é afinado com o partido.